Alexandre Rampinelli com vocês. Emílio Santana com vocês. A vida é uma corrida. Bora correr. Alexandre, eu dou a música, você fala quem está cantando. Porra, essa é difícil. Na verdade, você já sabe, porque a gente está na segunda tentativa de gravar esse episódio. Em janeiro de 2023, perdemos Jeff Beck, guitarrista lendário do rock and roll. Jeff Beck tocou no Yardbirds com Eric Clapton. Cara, do Yardbirds saiu vários trabalhos enfurecidos na década de 70. E várias referências. Então, nosso rest in peace aí pro Jeff Beck, e vida longa ao rock and roll. Isso aí. Muitas referências e inspirações. Influências saíram disso aí. Influência é isso aqui, cara. Influência é um cara como esse. É um cara que cria uma parada dessa numa época dessa. E aí serve de inspiração até hoje para grandes músicos. Puta merda. É isso aí. Vai ter uns 4 episódios que eu não falo puta merda. É melhor. Onde é que nós estamos? Olha, eu sei que você já sabe, mas você ouvinte já sabe, mas para azeitar a sua memória. Não, para azeitar o ego desse rapaz. Ah, sim. Eu vou falar que nós estamos em Vila Velha, bairro Itaparica, aqui dentro da cervejaria Bravicos. Não estamos com estoque de cerveja na mão hoje, mas você percebe o tom de tristeza na voz desse humilde rapaz à minha frente? Não sei, depois a gente vai ver como é que vai ficar a produtividade. Sem cerveja. Fabão, um abraço. Com cerveja. Com certeza vai ser um episódio animado. Sem dúvida. Que a gente quer hoje falar pro corredor ouvinte. Pro corredor. Pra mim também. Pro corredor que é corredor, vai ser um momento nostálgico. Pro corredor que está começando, como você, vai ser um momento altamente informativo. Que a gente quer falar hoje pro corredor iniciante de o que é a corrida, como que a gente começa esse movimento aí da vida é uma corrida. Então vamos lá. Estou ávido, estou querendo conhecimentos. Quer conhecimentos? Claro. Vamos começar assim. Você sabe por que hoje a corrida é um fenômeno mundial que arrasta milhares de pessoas? Posso arriscar? Pode arriscar. Eu acho que é um dos esportes, não me condenem, mas eu acho que é um dos esportes mais fáceis de se começar a fazer. Tem gente que fala que até que é democrático, mas esse conceito de democracia é um negócio muito complicado. Muito complicado. A gente não vai entrar nessa. Não. Vou te falar por quê. Por quê? Na década de 80, teve uma pandemia de ataque cardíaco nos Estados Unidos. Na década de 80 não, a partir dos anos 60. Estima-se que os Estados Unidos perdeu uma geração completa de adultos. Muita gente. Por causa de ataque cardíaco, obesidade, Ou seja, o complexo de comportamentos que se relacionam aí com a falência do órgão máximo que impulsiona o sangue no nosso corpo, que é o coração. E foi na década de 80 que Dr. Kenneth Cooper, esse nome te traz alguma lembrança? Dr. Cooper? Não. Então, Dr. Kenneth Cooper, do Colégio Americano de Ciências do Esporte, fez pesquisas, quantificou com boa parte da população de medidas para diminuir a incidência de heart stroke ou ataques do coração nos Estados Unidos. Essas, inclusive, se você tiver curioso, quiser uma fonte assim, bacaníssima, tem um livro chamado 13 Minutos. É um livro de um corredor e treinador americano
de origem cubana, Eliseu Salazar, onde ele conta a história dele, que ficou por 13 minutos sendo reavivado por um ataque do coração, um ex-maratonista e praticante de esporte. E nesse livro ele faz um relato do modo de vida da família dele, que levou ele a ter pré-condições para ataque cardíaco. Vale muito a leitura desse livro. 13 minutos, Eliseu Salazar. Então, Kenneth Cooper, com suas equipes e seus centros espalhados pelos Estados Unidos, chegaram à definição da medida medida de abdômen, de circunferência do abdômen, a medida de relação altura-peso, né? Índice de massa corporal, IMC, o RCQ, que é a relação de circunferência da cintura, foi trabalho de Cooper, e a importância da atividade física na atenuação da queda de eficiência do coração até ele ter uma falência, né? Do descondicionamento do coração dessa perda. E como contraproposta, ele estabeleceu o método Cooper, que começava com caminhadas e ia até a corrida. Então a gente tem aí o teste de Cooper. Eu pensei nisso, juro, mas eu falei, vou errar miseravelmente a parada. E Cooper, ele predizia que 60 minutos de corrida leve aumentariam a estimativa de vida dos indivíduos e diminuiriam o risco de morte por infarto do miocárdio. Então começou a chamar-se o jogging, que é a corrida leve, até 6 minutos por quilômetro é jogging, não é corrida. A gente tem isso na corrida. Entendi. 5,59 por minuto, corrida, running. 6,0 para cima, jogging, que é uma brincadeira de correr. Chamou-se jogging de Cooper. Então, nos anos 80 para cá, tinha-se o hábito de vou ali no calçadão fazer um Cooper. Entendi. Que não tem nada a ver com aquela piada de ficar com o cu perfeito. Entendi. Certo? Certo. Meu irmão também tem um Mini Cooper. Tem um Mini Cooper que é de tem outro nada Cooper. a ver Tem nada a ver com com essa parada. Então, cara, dessa popularização do jogging, que é uma corrida de baixa intensidade, começou-se a várias pessoas fazer corrida. E a corrida que estava basicamente encerrada nas pistas de atletismo e nos Estados Unidos nas pistas de cross country, porque são até disciplinas escolares desde muitos anos, ganhou força de rua. Então as pessoas iam para o parque fazer Cooper. Então se a gente tem aí, temos 200 pessoas fazendo Cooper ao mesmo tempo no Central Park, por que a gente não faz uma corrida na rua em volta do Central Park? Então começou a nascer o movimento corrida de rua, não mais como uma corrida rústica, que era uma coisa assim eventual, usava assim, aniversário da cidade, vamos fazer uma corrida rústica, e as pessoas que correm nessa cidade vão fazer um percurso lá e correm, ou as primeiras maratonas que são anteriores ao Cooper, mas não tinham força de penetração, porque as pessoas não faziam outros esportes ou não faziam esportes, estavam lá fumando, comendo hambúrguer, comida italiana. Se você for lá no livro do Eliseu Salazar, ele vai detalhar o que Cooper achou dos hábitos. Entendi. Comida italiana com molho, que popularizou muito nos anos 60 para frente, fumo, inatividade e estresse do trabalho, porque o mundo viveu uma mudança brusca do mundo rural para o mundo urbano. A população não, em termos de cultura, não acompanhou essa
essa mudança brusca. Então eles adquiriram hábitos pouco saudáveis, né? Eles abandonaram bruscamente hábitos rurais, como, por exemplo, fazer suas próprias tarefas, para adquirir hábitos urbanos de delegar algumas tarefas para outras pessoas fazerem, por exemplo. Então, tornar-se sedentárias. Então, isso explica porque a corrida se transformou num fenômeno internacional. A gente tem corridas de rua, e das corridas de rua foram se adaptando várias coisas, e temos as corridas em trilhas, corridas nas montanhas, corrida no gelo. É um fenômeno da corrida. Não sabia isso, né? Não sabia. Pois sabia. Quero correr, quero começar a correr. Primeiro passo. Por que você quer começar a correr? Qual é a expectativa que você tem? Temos com a gente no nosso grupo, quero correr meia maratona. No meu caso, quero perder peso para ficar melhor para ciclismo, ganhar um condicionamento melhor. Isso ajuda. Quero correr, quero fazer uma maratona. Acho bonito. Sabe que tem pessoas que me procuram e falam: cara, eu acho lindo correr. É mesmo? E eu quero correr também. Sim. No sentido de modinha ou no sentido de ver a pessoa correndo lá, assim, caraca, que negócio maneiro, quero fazer aquilo também. Entendi. Saquei. Entendeu? Ele se apaixona pela parada, pela estética, antes mesmo correndo, entendeu? Antes mesmo de conhecer a prática. Mas como começar? Primeiro, alinhar a expectativa à realidade. Okay. Né? Eu começo pelo mais difícil. Porque a gente aprende por dois motivos. A gente aprende por duas vias. Você que é professor vai me entender. A gente aprende pela prática sensorial. Você aprende com o corpo, execução. Uhum. Você aprende pelo intelecto. Okay. Estudando, ou seja, se cercando de elementos cognitivos que vão entrar por meio do intelecto. Sim. Visão, ouvido, né, audição. E vão formar um conjunto de informações que vão ser associadas, que vão na sua cabeça, formar esse novo conteúdo aí que é o correndo. Então, qual é a expectativa que a corrida contempla? Primeiro, que você vai se movimentar, e se movimentar de maneira mais rápida do que você tem feito. Uhum. Certo? Isso vai demandar mais energia e vai demandar mais capacidade respiratória. É o mínimo. Tá. Então, o que eu espero da corrida? Que a corrida me demande fadiga, seja ela muscular ou respiratória, e que me proporcione um deslocamento mais rápido. É isso que primeiro a corrida te empurra, né? Você vai se deslocar rápido e vai ter fadiga. Essa é a primeira coisa que essa fadiga vai gerar uma série de desconforto. Essa fadiga vai gerar processos vários, por exemplo, entre eles a inflamação, que vão sinalizar para o seu sistema nervoso que tem uma demanda que não está sendo atendida. Seu sistema nervoso vai comandar o corpo para prover as condições para você continuar fazendo aquilo. Isso é uma regulação hormonal, uma regulação energética, e vai acontecendo um milagre. Que está funcionando. E é sinal que está funcionando. Ok, beleza. E aí que acontece o milagre da corrida, mas ele demanda tempo de resposta, que é você perceber a movimentação, o seu corpo perceber o impacto dessa movimentação, o seu sistema nervoso entender um gap de demanda, né? Ou seja, está tendo mais demanda do que eu tenho para oferecer, e ele prover as condições para você continuar se deslocando rápido
E aí isso vai acontecendo, né? E a corrida, como qualquer atividade física, e como qualquer atividade física que funciona nesse circuito que eu detalhei aqui, ela gera bem-estar à medida que nesse circuito ele provê várias substâncias que estão ligadas ao bem-estar. Porque se eu gero estresse, eu preciso dar conta desse estresse. Então eu gero substâncias que vão amenizar a percepção do estresse, certo? Hormônios, outras demais substâncias, vai mudar a minha maneira de digerir, de procurar nutrientes que vão estar relacionados com esse bem-estar. Então você tem um bem-estar, e esse é o bem-estar físico-fisiológico. Okay. E você tem o bem-estar que essa condição melhorada te dá, assim, cara, ficou mais fácil, passou aquele sufoco. Já não estou sentindo mais o coração sair pela boca. Isso é prazeroso. O nosso corpo naturalmente foi concebido para perceber isso como sensação de prazer, sensação. Mas só que a gente não pode associar prazer a só risada, ou orgasmo, euforia. O prazer é a homeostase. Quando eu alcanço a homeostase, eu me sinto bem. Então a gente é submetido a acontecimentos no dia a dia que ameaçam a homeostase, a gente recupera a homeostase por meio desses circuitos, e a gente se sente contemplado por estar novamente em equilíbrio. E isso faz com que você queira levantar da sua cama no outro dia. Faz que você movimente o mundo para correr novamente. Dependendo do valor, do reconhecimento que você deu a essa recompensa, você movimenta o mundo. Uma dos fatores que a gente tem para trabalhar a adesão é fazer com que você reconheça satisfação além do gosto da comida, além do orgasmo sexual, além da risada, além da euforia que foi se perdendo com o estilo de vida, né? Então, existe prazer no sentir-se cansado, existe prazer às vezes no ter falhado, existe prazer na consecução de uma tarefa, porque esses momentos de satisfação, vamos lá, você não tem satisfação em ter falhado. Sim. Mas ter falhado vai te produzir um feedback, como a gente falaria em inglês, vai te produzir uma condição para você sair daquela falha. Essa condição, ela é recompensa. Ela é a mesma, ela libera as mesmas coisas que quando você consegue. Quando você não consegue ou quando você consegue, ela te dá aquela condição para você tentar de novo, assim como ela dá tentar de novo quando você erra e tentar de novo quando você consegue. Você tem a mesma... Você tem o mesmo environment ali, você tem o mesmo ambiente fisiológico. Sim. Ele te provê isso, mas você precisa reconhecer intelectualmente, discernir que aquilo também é satisfação, que você também, me senti desafiado. Mas isso não é o corpo que te dá, isso é o intelecto que te faz você discernir em frustrado e desafiado. Tem um livro que cita algumas coisas disso que se chama O Poder do Hábito. Sim. É um livro que te dá essa ideia bem nítida do que você está falando. O Poder do Hábito é um livro maravilhoso, você só tem que ter cuidado com a capa dele, porque ele fala que impactou mais de 400 milhões de pessoas, e é mentira. Porque senão os problemas do mundo tinham sido resolvidos. Mas aí que tá, entre influenciar e a pessoa tomar uma atitude para resolver, aí é outra história. O hábito, ele é parte desse circuito que eu te falei que gera
um circuito feedback que Foi gera, por isso que eu lembrei do melhora. desse- Ele tem esse esquema lá do Porque circuito. ele fala, exatamente. E, inclusive, se não me engano, foi Maslow que determinou isso aí com pesquisa psicológica. Sim. Um psicólogo comportamental, né? Estudei ele na faculdade. Depois fui retornar para ele nos livros. Mindset tem citações de Maslow, fantástico. Então esse ambiente, onde entra o hábito? Quando eu descubro que esse circuito ele vai me levar à melhora. Quando você descobre a recompensa dele. Ok, você aceita a recompensa, reconhece, mas o que é o hábito? O hábito é quando eu descubro que esse circuito me dá recompensa e que ele, se for repetido, vai me dar uma progressão de recompensa, uma progressão de desempenho, Sim. seja lá no campo que a gente estiver falando, no estudo, no conhecimento, na execução física, né? Na relação pessoal. Na relação pessoal também, esse mesmo circuito funciona. Até no mau hábito, isso funciona. Ao contrário. É. E aí, o que vem a psicologia fazer? A psicologia rudimentar, desde sempre. Estabeleço um hábito, transformo ele em cultural e eu garanto que você vai estar sempre progredindo. Uhum. Então, o hábito é um incremento cultural que a sociedade desenvolveu para manter a gente desafiado, embora as condições que a gente mesmo criou de cultura dissessem que eu não precisaria estar tão sobressaltado, Engajado. porque esse circuito ele foi desenvolvido para sobrevivência lá quando você tinha que fugir do tigre dente de sabre. Mas que Só você- que quando acabou o tigre dente de sabre, você não precisava mais. Você teve que fazer hábitos para poder manter. E é isso que acontece com a nossa gloriosa expectativa do que a corrida faz. Então a repetição, quando a corrida se torna um hábito na sua vida, e aí eu falo a corrida, o ciclismo, a atividade física, ele vai te gerar uma garantia que você vai progredir e continuar vivo e sempre recuperar a sua homeostase dia a dia, semana a semana, mês a mês. Você não vai sucumbir ao ambiente e a sua natureza de descansar demais. Para quem está começando, igual a mim, eu poderia falar algumas dificuldades, mas o que você traz de dificuldades para quem está começando? O que você sabidamente tem de dificuldade? Não, eu trago todas as dificuldades. Eu, como treinador, meu papel Sim. é trazer as dificuldades para você. Por exemplo, qual é a sua principal dificuldade? Sua maior dificuldade no seu começo de corredor? Coragem para começar, sério. Para começar a corrida ou para começar todo dia? Para começar a sair de casa. Começava a briga ali. E aí entra aquele pensamento, só vai. Isso me ajudou. Isso foi uma conversa que a gente teve há meses atrás, anos atrás. Só vai. Não pensa, só vai. Isso me ajudou. Dificuldades. O que eu trago para sanar essa dificuldade? Te dou uma ferramenta, um quadro de tarefas para você cumprir semanalmente. Sim, que é a planilha. Que é a planilha. Ok. Esse quadro deveria te instigar a cumpri-lo e sair de casa para fazer. Porque você tem uma tarefa que você aceitou. Isso. E que você precisa cumprir. Outra dificuldade. Começo a correr e morro no primeiro 2-3 minutos, ali, nos primeiros 2-3 minutos. E dá vontade incrível de andar. Isso lá no início, tá? Não que eu esteja experiente, mas lá no princípio. Então corria 2 minutos, 3 minutos e dava vontade de andar danada.
E aí começa a briga de eu vou andar agora, não, vou esperar passar, que aqui na praia eu vou marcando pelas lixeiras. Não, na próxima lixeira ali. Aí chegava na lixeira, não, na próxima lixeira, até o momento. Então isso é uma dificuldade, essa negociação. A expectativa de que você vai começar correndo 10, 15, 20 minutos, 10 quilômetros é um ponto dificultador do seu progresso. Com toda certeza. Lembra que eu falei, o que esperar da corrida? Deslocar mais rápido, desde que você tenha condição. Uhum. Lembra que eu falei do Kenneth Cooper? Caminhada, jogging, corrida. Uhum. O método Cooper, ele não fala que você tem que sair correndo jogging em 60 minutos. Não, você vai passar por uma progressão de caminhada, passar por uma progressão de jogging, e se você quiser, e se você tiver condição, você vai passar para a corrida. Uhum. Ok? Ok. O pressuposto da corrida é a caminhada. Isso você comentou em alguns episódios atrás. Eu achei isso fantástico. Ou seja, caminhada é um estágio da corrida. Mas se você... O que diferencia a sua velocidade. O que diferencia a velocidade. Caminhada é deslocamento. Sim. O que diferencia a caminhada da corrida é a velocidade. O que você precisa? Autonomia. Se você não consegue caminhar 60 minutos no mesmo ritmo, você dificilmente vai correr 10 minutos. Mas você precisa entender que a caminhada faz parte. Sim. Então, a comida vontade, não te deu vontade de bater uma necessidade de você diminuir o ritmo e eventualmente andar. Você vai andar. Sem a pecha, sem o fantasma ou a nuvem negra de que você não está correndo, que você não está progredindo. E aí então eu posso te perguntar se a caminhada é um bom atalho para a corrida? A caminhada é um atalho essencial para quem não consegue correr. Ok? Para quem não consegue. Ela não é um atalho, ela é o caminho. A caminhada é o caminho para quem não tem condicionamento para correr de uma vez. Ou não tem condição naquele momento. Não, o condicionamento é momentâneo. Vamos entender, o condicionamento é sempre o resultado do seu momento. O condicionamento que eu tenho hoje, se eu descuidar amanhã eu perco. Ok. O condicionamento que você começando tem hoje, se você cuidar, você incrementa. Mas é uma escolha diária de que aquilo venha acontecer, de que aquela melhora. Então você tem que botar lá o circuito de Maslow: estresse, falha, consecução. Então você tem que ter o estresse, você tem que ter a falha, a possibilidade da falha, o aventamento da falha. Você precisa buscar a execução. Você pode ter a execução, a consecução, ou você pode ter tentado a consecução. Geram a mesma resposta. Tentar correr 100 metros genuinamente até o final e não conseguir, te gera o mesmo feedback fisiológico de correr 100 metros e conseguir. Sair para correr 100 metros, não conseguir, sentar no metro 50, não te dá a resposta se você não se sentir desafiado a voltar e fazer de novo. Certo? Certo. Aí é falha. Tentar correr 100 metros, não conseguir e andar até o metro 100, isso não é falha. Isso é consecução. Foi o que eu fiz no domingo. Naquele momento lá que a gente voltou para o asfalto, eu caminhei. Falei, vou caminhar. É o recurso que eu tenho agora, é o que eu preciso. A ferramenta que eu tenho agora é a caminhada. Isso. Então é ferramenta. Então a gente que está começando precisa aceitar que a caminhada eventualmente faz parte do seu desenvolvimento na corrida. Outra coisa que faz parte, a necessidade contínua de melhorar e não perder o que você já ganhou. Isso te impede de ficar naquela caminhada molenga o resto da vida.
a ambição de melhorar. E te impede de, num dia chuvoso ou numa temperatura um pouco mais baixa, de te deixar na cama. De chegar e falar, se eu não for hoje, cara, culturalmente a gente tem um problema com chuva e intempérie. Culturalmente por quê? Lembra da música do Titãs? O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. Se você sair na chuva sem casaco, você vai gripar. Se você pisar, tem gente que acredita, se você pisar na água da chuva, você vai pegar um bicho de pé, um negócio. E a gente se coloca em condições muito vulneráveis, e a gente acredita nessa vulnerabilidade, a gente aceita essa vulnerabilidade, e a gente coloca isso como mais importante do que, por exemplo, cuidar da saúde física, porque quem pensa que vai ficar doente e não vai para a chuva, ela, na cabeça dela, está cuidando da saúde dela, certo? Certo. Só que está usando a metodologia errada, porque não tem fundamento, certo? Ao passo que se você fosse correr na chuva, talvez você estaria melhorando. Sim. Ah, qual chuva? Pô, chuvisco. Tá caindo uma tempestade com raio. Não, aí não precisa, aí tá com raio, não precisa. Chuva. A relação da chuva com a temperatura. Eu tô num lugar aqui que, tá 18 graus. Se chover, cai para 14. Você tem condição de ficar quanto tempo a 14 graus? Cada um tem. Sim. Então tem que ir balanceando essas coisas, mas deixar de tornar a intempérie. E aí a gente fala de chuva, a gente fala de sol, a gente fala de calor, a gente fala de umidade, de tudo que está relacionado a clima. É que nada disso é impeditivo para você ir lá fazer sua tarefa. Galerinha do grupo aí, que a gente diz que não vai amanhã porque está chovendo, a casa caiu pro nosso lado. Pô, chuva de verão é coisa melhor do que correr na chuva. Hoje a gente está falando aqui no sábado. Na quarta-feira eu fui correr no Covendo da Penha, em Vila Velha. O Covendo da Penha é um resquício de Mata Atlântica dentro da cidade. E estava chovendo na saída, abri um olho de sol, bateu aquela nuvem de evaporação dentro da mata, virou um Vietnã, depois choveu de novo. Mas o meu valor com relação, já falei isso aqui em outro episódio, o meu valor com relação à manutenção do meu 30 minutos, a manutenção do meu condicionamento, ele é maior do que a preguiça que uma manhã de chuva possa imprimir em mim. Na verdade, assim, é um valor que eu construí. Isso. E eu não posso obrigar que todo mundo tenha os mesmos conjuntos de valores. Okay. Mas ao expor o meu valor, eu esclareço que tem valores que podem ser mal construídos e que podem ser substituídos por valores mais saudáveis. Isso pode acabar influenciando mais pessoas. E aí entra um pouco aquele exercício que você me ensinou a fazer sempre no dia anterior, que é onde começa o treino, né? Na noite anterior, você fazer, se programar. Então você dorme pensando naquilo, e quando você acorda para aquilo. Então as coisas que estão à sua volta, ok, porque você acordou para aquilo, para fazer aquilo. Você não acordou porque você tem que trabalhar ou porque você tem que passear. Você acordou porque você vai fazer aquela atividade que você já se programou na noite anterior. Você já se preparou mentalmente na noite anterior. O Alexandre está se referindo a um exercício que a gente faz de treinamento mental, que é você começar a visualizar a sua sessão de treino na noite anterior. E é claro, a gente vai no nosso treino mental, quando a gente implementa, a gente tem que colocar as situações em que nós somos suscetíveis à falha. Então, eu imagino o ideal da minha sessão de treino amanhã. Estou lá,
Amanhã vou acordar, vai estar sol, vai estar a temperatura amena. Vou pegar o meu short preto com a minha camiseta laranja, o meu tênis X e vou fazer meu treino. Porém, na sua preparação, se você é suscetível a não ir com chuva, você vai fazer assim: mas se acordar chovendo, eu separo minha roupa. Eu vou trocar o tênis pelo aquele outro tênis, eu vou manter o short preto, mas eu vou botar uma camiseta preta porque vai respingar lama na minha camiseta laranja. Pronto, você mudou o jogo. Você não vai ser surpreendido se de manhã, em janeiro, no país tropical, amanhecer chovendo. E aí você pode, você já vai saber, quem não vai para o treino é quando você fala assim: bom, se eu acordar e estiver chovendo, eu separo, vamos ver como é que vai estar o tempo quando eu acordar. Se estiver chovendo, eu nem separo. Já deixa para amanhã decidir se vai ou não. Na cabeça tem que decidir antes. Eu vou, ponto. Se a condição for essa, eu levo isso. Se a condição for outra, eu levo aquilo. Se preparar para o plano B. Já que você tem um motivo para fazer aquilo. Você tem uma possibilidade de ter uma situação paralela. Sim. Né? Então você se prepara para a situação paralela. Por quê? Porque você se achou numa condição que você precisa fazer aquilo. Senão teria se disponibilizado a treinar corrida. A maioria das pessoas que começam a correr não começam a correr porque gostam de correr, porque não conhece. Começa porque precisa. Porque se sentiu necessitado de fazer aquilo. 90%. Eu me incluo. Né? A gente tinha falado assim, você tinha mencionado um termo aí, que é isso aqui é um atalho. A caminhada é um atalho. Cara, conhece o Michael Jordan? Sim. Sabe que ele escreveu um livro? Sim. Qual é o nome do livro? Não faço ideia. There are no shortcuts. Não há atalhos. Ok. Não há atalhos, cara. O atalho nunca leva para o caminho. É uma percepção que você tem que o atalho vai encurtar o caminho, mas isso é só na fábula. Na fábula que eu falo lá da lebre do coelho da lebre do coelho não, da lebre da tartaruga, né? No desenho do Pernalonga. Nas fábulas tem atalho, na vida real não tem atalho. Não tem atalho. Eu já fiz cursos aí, o cara fala, a primeira coisa que ele fala, não tem hack, para usar a linguagem atual aí de internet. Não tem hack do sucesso, não tem hack do condicionamento, não tem hack da força, não tem um jeitinho que você vai dar de encurtar o caminho, não tem. Por que você está falando isso? Porque você é entupido todo dia de que vai ter um atalho. E que alguém fez e que deu certo. De que tem um tênis que vai facilitar, de ter uma roupa que vai facilitar, de que tem uma coisa que você come ou que você toma que vai facilitar, uma coisa que você bebe que vai facilitar. Não tem atalho, você precisa ir lá fazer. Se expor. Você vai usar o tênis, mas não porque ele é atalho. Vou usar tênis. Qual tênis que eu vou escolher? Vou escolher o que eu achei mais bonito, que não sei o que lá, vou conversar com alguém que entende. Primeiro de pé, segundo de tênis. E vou escolher, mas não porque ele vai me dar vantagem. Não vai dar vantagem. Né? Acho que um dia a gente vai voltar a falar de calçado. Uma coisa que é mandatório pra gente falar de calçado. Mas, por exemplo, hoje está na moda calçado de corrida com placa de carbono. Ok? Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Promete impulsionar, sei lá. 90% dos corredores correm aterrissando com o calcanhar. A placa de carbono precisa que tenha um apoio de antepé. Você gasta R$ 1.800 para aterrissar de calcanhar e não usar a tecnologia. Uai. O vendedor te falou?
O blogueiro falou? O influencer falou? Não falou. Não fala. Sabe por quê? Porque eles só falam de tênis para poder ganhar um tênis de graça ou para poder ganhar uma comissão. Eles não estão nem aí se vai ser bom para você. Você vai na loja, o cara te empurra o tênis mais caro. Ele não te dá o melhor custo-benefício. Só se você fala assim, não vou levar porque tá caro pra caramba. Eu só tenho R$100. É isso. Então não tem atalho. Precisa fazer o que tem que fazer. O treino é um atalho. Pô, tá enjoado. É enjoado pra caralho isso que você tá falando. Velho, daqui a 10 anos você volta. Ou então você que tá treinando há 10 anos já me conhece. Pô, fala que se algum dia eu falei uma coisa que fosse pra te dificultar. Não falo que é pra facilitar. Eu falo que não tem atalho pra você não perder tempo no atalho. Porque tem gente que perde um mês, tem gente que perde 10 anos no atalho tentando chegar e nunca chega. Às vezes nem sai do lugar. Porque naquele atalho ele tinha um espinheiro. Essas coisas. Não tem jeito. Não tem como ir pro céu sem morrer. De jeito nenhum. Assim falava Zaratustra. E nem adianta achar que 9 mulheres grávidas ao final do mês vai dar à luz a uma criança. Que não tem jeito. Tem que esperar os 9 meses das 9 mulheres. É verdade. Não tem jeito. Essa é boa. Então, pra gente ir encaminhando pro final aqui, qual o caminho? Cara, o caminho é se expor. Procurar a satisfação com o que você está fazendo. Perceber a satisfação que é cuidar de você. Nós, culturalmente, há mais de 100 anos, estamos delegando, entregando a nossa satisfação para externo. A gente para de olhar pra gente. A gente parou de olhar pra gente. Alguém olha pra mim, não sei quem olha pra minha coisa, não sei o que. Se esquarteja todo e você mesmo não se percebe. Então, a gente precisa perceber nossas necessidades como pessoa, as necessidades do nosso corpo, a gente perceber que os esforços eles não dão resultado imediato, mas perceber que os esforços dão resultado e que os resultados conseguidos com esforço eles são muito mais duradouros e prazerosos pela conquista. Ok. Sou testemunha disso. Do que aquelas que porventura pitadas de conquistas vazias, porque a gente categorizou de maneira enganada, porque a gente fez a expectativa de maneira enganada e se contentou com conquistas que são os atalhos, que são que não levam exatamente para onde a gente em algum momento se sentiu necessitado de chegar. Então a gente precisa manter lá uma coisa que a gente vai falar depois, a motivação. Por quê? Motivação é o motivo. Escreve a porra do motivo na testa para todo dia que você for no espelho, nossa, é por isso que eu levantei hoje. Exato. Por isso que é muito mais fácil pro gordinho emagrecer do que pro que é médio. Pergunta se o cara eu vou para um exemplo esdrúxulo e extremado. Pergunta se um cara que tem o braço amputado ele esquece algum dia do motivo por que ele faz as coisas. Provavelmente não. Ele não esquece, porque ele chega no banheiro e ele vê lá que está faltando um braço e ele tem que lutar. Pergunta se o cara que tem o pé amputado ele esquece do porquê que ele levanta todo dia, porquê que ele tem que chegar no final do dia, porque cada pisada no chão ele sente o motivo que ele precisa lutar todo dia. A gente só precisa
ser fiel às nossas necessidades, que em algum momento a gente achou relevante. Eu tenho a necessidade de melhorar o meu condicionamento físico para ficar vivo, para me manter bonito, vestido ou pelado. Sim. Né? Cara, então não esquece disso. Porque como você se veste, você se enfeita, se maqueia, não sei o que, e muda, você esquece. Você não esquece. Você se mistura com outra coisa. Agora que eu já cheguei onde eu queria... Não chegou. Entende que eu estou falando para quem se desvia, não consegue chegar. Okay. Por quê? Porque esquece o motivo. Não sei quem é desmotivado. Cara, não é, a pessoa não é desmotivada. Ela tem um motivo, o motivo não acaba. Ele pode ser até trocado quando você alcança, mas o motivo nunca acaba. Então não é falta de motivação, é falta de percepção e de ser fiel aos seus motivos. Se amar. Se amar não é... Eu não estou falando de aparência, não. Porque quando você se ama, você se cuida e você não se desliga de você. Quando você tem uma pessoa que você se relaciona, uma pessoa que você ama, você esquece. De jeito nenhum. Você esquece dela, do que ela gosta, do que faz falta para ela. Você não esquece. Você esquece de você porque você está com seu amor adormecido. Seu amor próprio está adormecido. Você esquece de você. Você está dando esse amor para outra coisa. E aí você acaba se prejudicando. Conta uma piada. Porque o assunto acabou, a gente precisa levantar esse assunto. Nossa, mãe. Gente, a vida é uma corrida. Correr é foda, mas correr vale a pena. Porque correr é viver e viver vale a pena. E porque é só vivendo que a gente se encontra, se gosta, se reconhece, se valoriza. Vivendo plenamente todos os minutos do dia. Bonito, né? Isso. Cadê Bonito a piada? coach. Já pensou na piada? Sei lá. Não tem nada de coach. Coach dava o hack, dava o atalho. Coach é um assunto que a gente pode também tocar um dia. Pode abordar um dia. Coachismo. Tem coisa boa para falar de coach. Muito boas. Olha, vamos lá. 45 minutos. Extrapolamos 5 do que a gente queria, mas ainda estamos no lucro. Não fizemos nenhum episódio de 1 hora hoje. Fizemos o primeiro. É mesmo? O primeiro, 1 hora cara, e 6. É verdade, né, cara? 7. Aquele episódio 6. Que vale a pena. Se você achou que a gente falou pouco, volta lá no episódio 6 e pega mais 1 hora de bate-papo. A vida é uma corrida. Volta com a gente no próximo, hein? Valeu!